Diz assim a palavra do Eterno Deus. E disse-lhes, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quando Cristo, nosso Senhor, Ele ressuscita entre os mortos, Ele aparece para os seus discípulos e dá as palavras finais para os discípulos. E diz para eles: vão para o mundo, proclamem que eu estou vivo, proclamem que eu sou o Salvador. Vão para o mundo e preguem para todas as criaturas, preguem para todas as pessoas. Nós recebemos ordem para pregar o Evangelho. Jesus, Ele não nos dá uma sugestão, Ele não nos dá uma opinião sobre isso, Ele dá uma ordem. Ele disse: vai. Não diz vai quando você tiver vontade de ir. Não disse vai, não disse idem por todo mundo quando vocês estiverem capacitados, souberem sobre muita coisa, sobre tudo sobre mim. Ele disse: vai, vão para o mundo. Falem sobre tudo o que vocês ouviram. Esses 3 anos que eu caminhei com vocês é suficiente para vocês proclamarem ao mundo sobre quem eu sou. É verdade que nem todos nós recebemos um chamado da parte de Deus para pregar num culto, num púlpito. Mas todos nós, homem ou mulher, recebemos ordem da parte de Cristo para pregar o Evangelho dele a todas as criaturas. Pregar o Evangelho para todo mundo. Não é uma ordem que foi dada apenas aos apóstolos de Jesus. Foi dada a todo aquele que é seu discípulo, que é seu seguidor. Não é uma ordem que nos foi dada apenas para fazermos quando tivermos vontade. O evangelismo não é algo que faz parte da nossa vontade pessoal. É uma ordem diretamente do próprio Deus. Então, Deus, ele espera, irmãos. De fato, Deus espera que você pregue o evangelho dele. Quando você deixa uma ordem para as pessoas, para os seus servos, você espera que eles venham fazer isso. E se eles não fazem isso, eles estão em rebeldia contra as suas ordens. Ele ordenou, ele disse: pregam. Ele disse: pregam. Jesus, ele diz em João 17, no verso 15, fala assim: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Essa é a oração sacerdotal. Jesus não disse, não ora para Deus tirar os seus discípulos do mundo. O plano de Cristo não é alienar os crentes do mundo, lhe separar das pessoas do mundo. Não, não é isso. É fazer com que os crentes caminhem no meio dessas pessoas do mundo e preguem para essas pessoas. Nós vivemos no mundo, mas muitas das vezes nós evitamos um certo relacionamento com essas pessoas e por isso não temos oportunidade para pregar para elas. Vivemos no mundo, mas não devemos viver como as pessoas do mundo vivem. Jesus disse assim: Pai, eu não rogo que o Senhor lhes tire do mundo. Eu não estarei mais aqui no mundo, Senhor, mas eles vão estar. Senhor, os guarde do mal. Vocês sabem quantas oportunidades nós perdemos de anunciar o Evangelho porque se nos separamos das pessoas? A ordem de Cristo é para que nós venhamos nos afastar do pecado e não das pessoas que cometem pecado. É do nosso pecado que nós devemos nos afastar. Às vezes nós vemos pessoas fazendo um monte de coisa errada, nós já ficamos com um certo receio de se aproximar, de cultivar uma certa amizade. Isso tudo são oportunidades que nós perdemos de anunciar o Evangelho. É verdade que Cristo comeu com pecadores, mas Ele não comeu, não pecou como eles pecaram. Jesus andou com pecadores, mas se Jesus não andasse com os pecadores, como é que os pecadores aprenderiam a andar como Ele andou? Os pecadores tinham que ter uma referência de como deveriam caminhar nesse mundo. E Jesus caminhou com ele. Eles caminharam com Jesus. Eles viram como é que deve ser caminhado nesse mundo. Às vezes nós nos separamos das pessoas, nós nos alienamos mesmo, nós cortamos vínculos, cortamos amizade, não nos relacionamos com as pessoas de qualquer jeito. Mas nós queremos que essas pessoas se convertem. Mas como é que essas pessoas vão conhecer a verdade se nós conhecemos a verdade e não queremos nenhum tipo de relacionamento com elas? Jesus disse: vão para o mundo e preguem a palavra. O mesmo Jesus disse assim: Pai, eu não rogo que o Senhor tire eles do mundo, eu rogo que o Senhor os guarda. Então, Jesus andou com um monte de gente, pessoas que vinham até Jesus, que nós teríamos uma certa vergonha de andar com essas pessoas, ou de comer com essas pessoas, ou de ir na casa dessas pessoas, por causa do nosso testemunho, por causa
disso. Como é que vamos alcançar as pessoas do mundo, irmãos, se nós estamos separados dessas pessoas? Nós estamos separados. Nós estamos literalmente separados. Jesus não foi um homem como João Batista. João Batista era um homem separado das pessoas. Ele não queria muito papo com as pessoas, não. Ele ficava no deserto, pregava, as pessoas iam e ouvir João Batista. João Batista não ia na festa de ninguém. Não tem um relato de João Batista na festa de alguém, não. Mas o mestre não era assim. Jesus, ele estava na festa. Você via que Jesus se resumia a isso. Estava na praça pregando, estava no templo pregando, ou estava no casamento de alguém. Festa, um lugar de alegria. E aí onde realizou o seu primeiro milagre. Jesus não dizia assim, eu sou um pregador, não posso ir nesse lugar. Não, era o oposto. Falar, eu sou um pregador, eu devo ir nesse lugar para pregar para essas pessoas que estão aí. Porque se eu não for até essas pessoas, como é que elas vão conhecer a verdade? Mas nós nos excluímos, literalmente, de todo o evento. Às vezes evento familiar, um monte de atividades que não queremos nos envolver em nada. Mas como é que nós vamos ter a oportunidade de pregar para essas pessoas se não estamos com elas, se nós temos um certo preconceito? As pessoas é que têm que se afastar de nós, não nós nos afastarmos delas, porque é a escuridão que vai, não é a luz que vai embora. Nós somos a luz do mundo. Nós falamos que somos a luz do mundo, mas como vemos a escuridão, nós queremos se afastar, nós ficamos com medo. Não é isso que deveria acontecer. Então, onde quer que Jesus Cristo fosse, ele ia com a sua mensagem. Em todos os lugares, ele ia. Em todos os lugares eram lugares que Cristo pregava. No templo, no casamento, na festa. Ele estava sempre a pregar. Ele disse, vão para todo mundo e preguem, porque foi assim que eu vivi. Nós fomos discípulos de Jesus. O nosso mestre não foi um ser alienado, que não se envolvia com as pessoas. Ele se envolvia com as pessoas. Ele se preguem para todo mundo. É como se ele dissesse, o mundo todo é meu. Todo mundo tem necessidade de ouvir a minha mensagem. Eu sou o Salvador do mundo, do mundo. Nós podemos falar de Jesus em qualquer lugar, porque Ele é o Salvador do mundo. Não existe um lugar que não é ideal para falar de Jesus Cristo. Se não é ideal para falar de Jesus, então é um lugar que também não é ideal para você frequentar. Eu sempre penso assim, eu falo de Jesus onde aparecer a oportunidade. Se a pessoa não se sentir confortável, que encontre outro mundo para viver. Esse mundo pertence a Deus. E todas as pessoas desse mundo devem ouvir sobre Ele. É uma ordem. Disse, vão para o mundo e preguem a palavra. Um mundo criado por Deus deve ouvir a mensagem do Criador. Deve ouvir sobre Ele. Então, Paulo diz em Colossenses 4:5, ele fala assim, andai em sabedoria para a conquistão de fora, usando cada oportunidade. Vamos ver? Paulo instrui, olha, aproveitem cada oportunidade. Nós não devemos esperar que as pessoas nos deem oportunidade para pregarmos para elas. Não, isso que a Bíblia ensina. Vai falar que você deve aproveitar as oportunidades. Usar as oportunidades. Você não pode esperar uma grande oportunidade para pregar para alguém. Isso não existe. Ninguém, nenhum distante vai te dar uma grande oportunidade. Você deve criar essa oportunidade. Você deve ir atrás, você deve procurar essa oportunidade. Desde o momento que você está diante de uma pessoa que não conhece o Evangelho, é uma oportunidade que Deus te deu para testemunhar para aquela pessoa. Nós perdemos um monte de oportunidade de pregar para as pessoas. Vocês pensam comigo, você teve um monte de colegas no ensino médio, na faculdade, no trabalho, que você não pregou para eles. E que nunca vai pregar para eles, porque você não tem contato com eles. Pensa o tanto de gente que você vai encontrar no juízo final, que vão olhar para você e você vai ficar com vergonha porque você não pregou para essas pessoas. Um monte de gente. Então, eu me lembro muito bem, eu tenho um amigo, ele deve ser a pessoa que, se existia um missionário, era ele, chamado Gessel. Ele era alto, negrão. Ele falava, onde quem que ele fosse, ele falava com todo mundo. Evangelizava teus crentes. Você podia ser a pessoa que pregou. Depois do culto ele conversa com você. Se bobear, ele prega para você também. Nós estávamos na minha cidade. Nós estávamos a caminhar. Ele é de outra cidade, ele veio passar um dia na minha casa. Estava na minha cidade e tinha um evento de patins. E o pessoal da cidade me conhecia. Eu patinava com eles. Eles me chamaram, falavam assim, eu assim andava pela rua, eles me chamaram, vem cá, vem. Você pode vir aqui para orar pelo nosso evento. Era um evento grande, um evento de patins. Eu falei, tudo bem, eu vou orar por vocês. Só que o Gessel estava do meu lado. Eu falei, olha, eu estou aqui com meu amigo, ele também é missionário. Ele vai orar.
Quando eu falei para o Gesseu orar, o Gesseu falou, antes de eu orar, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Aí Gesseu tirou o Novo Testamento dele pequenininho, sempre andava com o Novo Testamento aqui. Tirou o Novo Testamento dele e abriu. Nem sei se ele conseguia ver. Ele começou a pregar, as pessoas ficaram todas aborrecidas, todas tristes. Então ele começou a pregar. Depois ele falou, agora que vocês ouviram sobre Deus, eu posso orar por vocês. E era um evento grande, tinha muita gente. Eu só estava assim, olhando. Quando ele foi orar para o evento começar, começou a chover. Oh meu Deus. E o evento era o quê? Ao ar livre. Quando começou a chover, todo mundo foi embora. Aí nós entendemos que Deus reuniu aquelas pessoas nem para andarem de patins, não. É para ouvir a palavra dele. Amém. Depois daquele evento, as pessoas começaram a sentir raiva de nós, porque nós atrasamos o evento deles. Ficaram com raiva, falaram que eles atrasaram nosso evento. Mas ficaram com raiva, mas ficaram com a semente da palavra também em seus corações. Se nós não pregássemos para aquelas pessoas, nunca teríamos mais outra oportunidade, porque era muita gente que ouviu a palavra naquele momento. E a gente podia tipo usar a ética, falar assim, não, mas essas pessoas não estão aqui para ouvir a palavra, estão aqui para patinar. Mas não, Deus é o Senhor. E tem o seu e-mail de reunir as pessoas, irmãos. Então, eu ouvi um lema de um senhor que me chamou a atenção. Ele falou assim, deixe que Satanás une as pessoas e nós vamos chegar lá e testemunhamos para elas. Ele falou assim, deixa Satanás juntar as pessoas nos bares, nos shoppings, nas festas. Quando elas estiverem em grupo, nós vamos chegar lá e vamos fazer o quê? Vamos pregar, deixa esse trabalho para Satanás. Ele vai reunir as pessoas, vão fazer coisa errada. E nós vamos chegar e pregar para essas pessoas que estão em grupo. Tem oportunidades, irmãos, que você só vai ter uma vez na vida de pregar para aquelas pessoas. Parentes seus que se foram, que você poderia ter pregado para eles. Colegas seus. Olha, a nossa timidez não é uma virtude quando se fala em pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós perdemos uma oportunidade de pregar, nós não perdemos apenas uma oportunidade. Nós perdemos a oportunidade de levar alguém a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Pessoas estão se perdendo por causa disso. Cada oportunidade perdida pode ser uma alma se perdendo por causa da nossa timidez. Mas isso já não nos incomoda mais. Pessoas estão a se perder por causa de nós. Então, seja tímido para falar de você e das suas coisas, mas nunca do seu Senhor, porque o Senhor ordenou. Ele falou, pregue, vai para o mundo, fale sobre mim, fale. E nesse texto em que nós lemos de Marco, o original não é praticamente no sentido de fazer uma missão, no sentido de você viajar para ser um missionário. É se ir de aqui, é indo. Tipo, dá a intenção de que, fazendo o que você estiver fazendo, pregue. Se você estiver indo no mercado, pregue aí. Se estiver indo para o trabalho, pregue aí. Se estiver indo para a faculdade, pregue. E nenhuma parte da Bíblia diz que nós, como cristãos, deveríamos evangelizar quando a igreja tem uma atividade evangelística. Mas é justamente isso que acontece. Quando as pessoas só evangelizam no sábado, outras nem no sábado evangelizam. Isso mostra claramente que nós não entendemos a ordem de Cristo para nós. O evangelismo não é apenas uma atividade ancestral da igreja, é uma ordem que Deus deu a cada cristão individual. Se você é um cristão, você recebeu essa ordem da parte do Senhor Jesus Cristo. Praticamente, todas as práticas espirituais um dia vão cessar. Vão continuar, perdão. O louvor vai continuar no céu. A comunhão dos santos vai continuar no céu. Nós iremos ouvir sobre o Senhor no céu. Mas tem uma coisa que no céu você não vai poder fazer. Você não vai poder evangelizar ninguém. Você não vai poder testemunhar a fé com ninguém no céu. Porque todo mundo que está lá será um crente em Jesus. Você está consciente que depois que você dá o teu último suspiro, nunca mais vai poder falar de Jesus para ninguém. Nunca mais. Então o evangelismo é a única coisa que você pode fazer na terra e não pode fazer no céu. Isso deveria nos impulsionar a evangelizar. Mas isso não nos incomoda mais. A gente não pensa sobre essas coisas. Quando você estiver indo para o trabalho, irmão, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Você deve pensar que você não está indo apenas para o trabalho. Você está indo para o quê? Para o seu campo missionário. Porque o texto diz, indo. Onde você estiver indo? Acordar de manhã para o trabalho? Tudo bem. A sua maior principal lá é trabalhar
A tua atividade principal lá é trabalhar de modo que as pessoas se questionem por que você faz isso dessa forma tão perfeita, tão eficiente, para que portas podem ser abertas para você testemunhar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O seu campo missionário, irmão, é onde você estiver. Se você está na faculdade, é aí onde Deus quer que você pregue para as pessoas. Se estiver no trabalho, é aí. Não espere uma outra oportunidade. Não vai ter outra oportunidade. É aí. E se você perder essa oportunidade, pessoas vão se perder também. É aí onde você deve evangelizar. Você não precisa, a gente sempre pensa que missionário é a pessoa apenas que viaja, vai lá onde ninguém conhece o evangelho. Mas não. Você, toda vez que você sai da sua casa, você pode fazer missão. Você pode pregar para alguém. Você pode fazer o trabalho de um evangelista, de um missionário. Talvez Deus não quer que você viaje, vai para um mundo onde não conhece a palavra, alguns lugares onde não conhece a palavra. Às vezes Deus quer que você evangelize o seu vizinho. A sua missão pode ser aí. Evangelizar o seu vizinho, o seu colega do trabalho, o seu chefe, o seu tio que não conhece o evangelho. Então, pregar para os perdidos não é questão, ou fazer missão, não é questão de saber se eu tenho um dom, ou se sou um missionário. É questão de você ser obediente a Jesus Cristo. Você não precisa de um chamado missionário. Você já tem um chamado missionário. A questão é se você está obedecendo esse chamado ou não. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho um dom evangelístico. Mas eu não sou missionário. Você recebeu uma missão da parte de Jesus, que é anunciar o evangelho dele, irmão. Você entende que você é o plano de Deus para salvar as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho? Você consegue entender que você é o plano de Deus para evangelizar as pessoas da sua família, as pessoas do seu prédio? Deus não tem outro plano além de você no seu trabalho. É você. É você. Você mesmo, irmão. Ele quer que você evangelize o chefe, o colega, quando tiver com a família, naquela mesa. É você que ele quer que pregue. Às vezes as pessoas ficam orando, oh, Deus, salva a minha família, salva o vizinho, salva. Mas você mesmo não prega para essas pessoas. É você que Deus quer usar. Deus não vai levantar outra pessoa de fora. É mesmo você. Olhe para todas as pessoas que você encontrar amanhã. E pense algo. Se eles estiverem respirando, eles precisam ouvir sobre Cristo. Precisam ouvir sobre o Criador. Você é o plano de Deus, irmãos. Para alcançar os que estão ao seu redor. Vocês imaginaram, irmãos, como é que seria o mundo se nós estivéssemos tão empolgados em falar sobre o Evangelho de Jesus, como ficamos empolgados para falar sobre filmes, sobre séries, a gente viu sobre a Copa do Mundo. A gente não tem essa empolgação. A gente não tem prazer de divulgar as boas novas do Evangelho. Quando um cantor cristão faz uma coisa errada, se desvia, um pastor comete adultério, as notícias se espalham rápido, alguns se espalham rápido, mas nós que temos as boas novas do Evangelho, não temos essa pressa, essa avidez. Eu ainda pergunto para você, qual foi a última vez que você saiu da sua casa para anunciar o Evangelho de Jesus? Eu não me refiro a vir aqui na igreja no sábado, não. Estou falando da sua casa. Você saiu da sua casa, foi para o trabalho e falou assim, hoje eu quero ir para o trabalho e testemunhar para a primeira pessoa que eu encontrar. A primeira pessoa que estiver no ônibus comigo, eu preciso testemunhar para os meus clientes, para o meu chefe, para os meus amigos. Qual foi a última vez que você acordou com essa disposição de sentir de verdade um missionário? Você é um missionário. Você tem uma missão da parte de Jesus Cristo, irmão. Deus espera que você se envolva no trabalho evangelístico. Porque Ele deu esse trabalho para você. Jesus teve 12 discípulos. E todos eram o quê? Evangelistas. Se você não tem um dom de evangelista, como você diz que você não tem o dom de evangelizar, então você não é um discípulo de Jesus. Porque todos os discípulos de Jesus evangelizavam. Todos. Não tem nenhum discípulo de Jesus que não é no campo missionário. Então, se você não evangeliza, você não tem envolvido na obra de Deus. Porque a obra de Deus para esse mundo é ganhar esse mundo para Ele. E isso é feito por meio de nós anunciarmos a mensagem dele, irmão. Todo membro da igreja deve se envolver em trabalho evangelístico. Todo. Seja distribuindo folhetos, seja convidando alguém para vir para o culto, mas todo mundo deve se envolver no evangelismo, irmão. Eu li há muito tempo sobre um missionário, que ele foi missionário na Índia, dedicou toda a sua vida evangelizando. Quando no final da vida ele já velho e doente, ele retorna para a Escócia para uma conferência e contar sobre tudo o que Deus fez na obra missionária. E quando ele chega lá,
ele encontra muitos jovens e começa a pregar para aqueles jovens. Ele começa a pregar para aqueles jovens e convidando os jovens para ir para a Índia. Continuou o que ele começou, mas quando ele pergunta se alguém queria ir evangelizar na Índia, nenhum dos jovens levantou a mão para ir. Todos os jovens estavam voltados para os seus sonhos, para os seus planos, para os seus projetos. Ninguém queria ir. Aquele senhor que já era idoso, ele teve um ataque no púlpito. E ele caiu. Ele caiu de agonia, porque não estava a acreditar que os jovens não estavam com esse prazer de ganhar o pessoal da Índia. Ele caiu e teve um desmaio. Os médicos chegaram e levaram ele num quarto e reanimaram ele para ele ressuscitar, para ele poder voltar a respirar normal. E quando ele se levanta, ele diz para os médicos: me levem no púlpito, eu preciso continuar a pregar. Não terminei o meu apelo, não terminei de convidar os jovens para irem para a Índia. Mas disseram para ele: você está doente. Ele disse: não importa, eu preciso convidar os jovens, eu preciso, eles têm que ir. Ele começou a insistir, ele insistia. Levaram ele de novo no púlpito para continuar o sermão. E ele disse: jovens, se vocês tivessem recebido uma mensagem do governo para ser um embaixador em outro lugar, vocês iriam. Mas vocês receberam uma mensagem, uma ordem do próprio Deus para ser embaixador dele, anunciar a verdade dele, e vocês não querem. Eu sou idoso, eu estou velho, eu irei. Pelo menos o povo da Índia vai saber que alguém lhes amou, ao ponto de pregar a palavra para eles. Alguém lhes amou. Naquele momento, alguns jovens se comoveram com isso e se levantaram e foram. Irmãos, nós precisamos ter essa paixão no nosso coração, de novo, em pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Como um dia, eu creio que um dia, se de fato você se converteu ao Senhor Jesus Cristo, um dia você teve essa paixão. Um dia você teve de comunicar o que Jesus fez na sua vida. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês o que não é evangelismo. Evangelismo não é uma imposição da nossa fé. Às vezes nós obrigamos as pessoas a crer na nossa fé. Isso não é evangelismo. Evangelismo não é eu contar meu testemunho pessoal. Evangelismo não é ação social, envolvimento político. Não é apologia. Às vezes a gente pensa que evangelizar é debater com as pessoas assim. Não, não é isso também. Evangelizar não é você encontrar as pessoas e bater um papinho legal sobre Jesus. Ninguém tem compromisso com nada. Aí falando umas coisas sobre Jesus. Isso não é evangelismo. Evangelismo, mais do que tudo, é um alerta. Nós estamos com uma mensagem de alerta para as pessoas. Não é um papinho legal apenas. É que se a pessoa não se arrepender, não se converter, ela será condenada. É o que o texto diz. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Isso é um alerta para o mundo. Ao transmitir a salvação, a mensagem, nós estamos a alertar as pessoas. E nós devemos transmitir a seriedade disso. Só que o texto diz assim, olha: quando vocês estiverem aí, preguem o Evangelho. Tem muita gente que é entusiasmada, que quer sair para evangelizar, mas não sabe pregar o Evangelho. Ele quer sair, tem boas intenções, mas não sabe como evangelizar. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? É as boas novas de Jesus. É a sua vida, é a boa notícia, é a sua obra, é o seu nascimento, a sua encarnação, a sua ascensão, a sua vinda, a sua primeira e a segunda vinda. Quando vocês vão ver que isso é verdade, quando nós recebemos o Evangelho pela primeira vez, as boas novas, nós recebemos com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que nós queremos contar para todas as pessoas. Eu estou a falar de mim mesmo. Quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, eu ia com a minha Bíblia em todos os lugares. Na minha mesa da escola, eu colocava a minha Bíblia. Não importa, eu tinha meu caderno e tinha a minha Bíblia aí. Tanto que o meu professor, vendo isso, falou assim: Euclides, eu quero que você pregue aqui hoje, por causa disso. E graças a Deus, eu preguei, com a graça de Deus. A gente fica tão entusiasmado que eu levava a minha Bíblia no hospital, irmãos. Estão entendendo isso? Eu falava assim: não, todo mundo tem que saber que eu agora sou da igreja. Todo mundo tem que saber mesmo. Todo mundo. Eu andava assim com a minha Bíblia no bairro, assim. Quando você ouve essa boa notícia, você fica entusiasmado, você fica com aquele prazer, você fala: eu preciso encontrar alguém, eu preciso, é uma coisa meio que sufocante dentro de você, você precisa partilhar com alguém, você consegue falar: não, alguém precisa, alguém tem que ouvir, eu preciso chamar alguém, eu preciso convidar alguém. Por isso que a gente vai ver que os novos convertidos,
Eles são os evangelistas mais apaixonados por Jesus que existem. Por quê? Porque eles entendem que a mensagem que eles ouviram é uma boa notícia. Eles vêm com uma boa nova que tudo que eles mais querem é compartilhar com alguém. Eles só querem compartilhar com alguém. Então, você vai ver que quem pregou para você se converter não é um pastor, provavelmente. Não é um grande teólogo, provavelmente. É uma pessoa que não conhecia muita coisa, mas que tinha algo, ele tinha paixão para aquilo que falava. Ele te fazia entender que é uma boa notícia. Os novos convertidos são os melhores evangelistas da igreja, porque eles estão com aquela paixão fervendo. Eles entendem que é uma boa notícia. Jesus me salvou. Eu preciso compartilhar com alguém. Sabe? Porque a maior notícia é que... Imagina se alguém desse um rim para você. Tirasse um rim do corpo dele, desse para você. Você se sentiria em dívida com aquela pessoa. Você queria compartilhar isso em todo mundo. Mas você não deu apenas um rim. Ele nos deu a vida, que muita gente não tem e que nós podemos transmitir com a verdade. Só que o tempo vai passando. Esse novo convertido que via o evangelho como uma boa notícia de Deus, ele começa a perceber que a boa notícia que ele ouviu não é tão boa assim para todo mundo. Ele começa nos primeiros meses, começa a compartilhar com as pessoas, fica todo entusiasmado. Quando ele começa a ver que as pessoas não recebem aquilo como uma coisa tão boa como ele recebeu, ele começa a se entristecer. Começa a entristecer, mas ainda assim é uma paixão no coração dele. Ele sabe que... Ele não entende muito da mensagem do evangelho, quase nada. Mas ele entende que aquela mensagem mudou o coração dele. Ele não sabe citar, pregar o porquê, mas sabe que tem que fazer isso. Não entende muito bem, mas ele sente, olha, eu não sei o que estou a falar. Eu mesmo, irmão, inventava versículos que não estavam na Bíblia. Por quê? Porque você consegue sentir a necessidade. Você fala, não, eu preciso compartilhar. Mas o tempo vai mudando, vai passando. E ele começa a perder aquela paixão. Porque ele começa a ver que nem todo mundo está apaixonado com aquelas verdades bíblicas. E nós acabamos por ver que as pessoas não dão muita importância na mensagem. Nós acabamos por perder aquela paixão. Só que a mensagem que ele ouviu no início, aquela boa notícia, continua sendo boa notícia ainda. Ele mudou, a paixão dele mudou, mas a boa notícia que ele ouviu no início não mudou. O problema nunca está na boa notícia do evangelho, na boa nova. Está no coração que se esfriou. A vida toda de Jesus não vemos nele um coração frio. Ele tinha tanto para se entregar para uma multidão de 5.000 homens como para uma mulher samaritana. A paixão era a mesma, a avidez, o entusiasmo, a paixão, a profundidade. Ele olhava para uma pessoa e tinha prazer de pregar para ela o evangelho. Sempre pregando o evangelho, sempre. O apóstolo Paulo diz assim, em Romanos 1,16, fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Tudo o que precisamos fazer é anunciar esse evangelho. Ele fala que Jesus morreu pelas pessoas. Ele fala que Jesus quer salvar as pessoas. Nós não precisamos ser grandes teólogos para ganhar as pessoas para Jesus. Só precisamos anunciar o evangelho. Só isso. Como ele é. Porque o próprio evangelho em si é poder. O evangelho que faz isso. Por isso que você vê que o novo convertido, às vezes, mesmo não entendendo nada, quando ele prega, às vezes as pessoas se convertem. Não é um teólogo profundo, mas ele está com a intenção de pregar o evangelho. E Deus concede graça a ele. Deus prometeu salvar as pessoas, irmãos, por meio do evangelho. Por isso que eu falei no início, não é nossas experiências pessoais. Apesar de que isso pode fortalecer a fé de alguém, pode ajudar em algum momento, mas a ordem que nós recebemos é o quê? É o evangelho de Jesus Cristo. Se queremos levar as pessoas para Cristo, devemos contar sobre a vida de Jesus. Não, nossa. Devemos anunciar Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Porque Paulo diz que o evangelho é poder. O poder não está no mensageiro. Está na mensagem. O poder não está no grande teólogo, na profundidade do grande teólogo. Está na mensagem. Essa mensagem, irmão, ela tem poder. Seja você tendo conhecimento profundo dela ou não. Se você explicar do jeito que está aqui no livro, irmão, Deus opera a salvação. Deus salva mesmo. Deus prometeu. Não é sobre nós. Não é sobre nossos argumentos. Não é sobre a nossa profundidade. É sobre a promessa dele. Ele diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Estão entendendo? E ele disse, quando ele fala que o poder de Deus para salvar, ele fala,
idem por todo mundo e preguem o Evangelho, quer dizer que Deus tem prazer de salvar todas as pessoas. Preguem para todas as pessoas, preguem para todas as criaturas. Esse é o plano de Deus. E às vezes essa mensagem, esse Evangelho que nós pregamos, às vezes é duro. Pregamos, tem palavras, a nossa mensagem muitas vezes não colabora muito conosco. Porque ela ofende as pessoas. Porque ela é ofensiva. Às vezes a gente precisa usar palavras duras quando evangeliza. Não é porque a gente é duro, mas é porque o coração das pessoas são duros. Precisam ouvir essas verdades duras do Evangelho. O sucesso do evangelismo, irmão, está nesse fato de pregar o Evangelho. Às vezes, irmãos, é muito importante eu tocar nesse ponto. Às vezes, nós medimos o sucesso do evangelismo da seguinte forma: se muita gente vai crer nele ou não, de como que as pessoas vão receber ou vão gostar da mensagem ou não. Só que o mais importante no evangelismo é a fidelidade ao Evangelho que nós estamos a pregar. Isso é o mais importante. Porque não nos for ordenado a pregar qualquer coisa, mas a pregar o Evangelho. Então, se você sair para evangelizar e não pregar o Evangelho de Jesus Cristo, você não está sendo fiel ao chamado que você recebeu da parte de Deus. A nossa preocupação não é apenas saber se a pessoa vai crer ou não, mas saber se nós estamos a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É a fidelidade que é mais importante. Não é apenas a recepção das pessoas, a fidelidade. Não evangelizamos apenas para trazer as pessoas para a igreja, não é isso. Mas para que elas conheçam a obra de Jesus. Conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós sempre evangelizar e nós pensamos que estamos a fracassar. Porque a pessoa às vezes não acolheu a mensagem, não recebeu de bom grado. Mas eu pergunto para você: você teria a coragem de olhar para a vida de Jesus e imaginar como se Deus estivesse a fracassar na vida dele, no ministério dele ou no evangelismo dele? Não. Mas Jesus uma vez ele pregou uma mensagem e ao invés das pessoas virem até ele, já estavam indo embora. Estavam indo embora. E tem João 6,66, por causa disso muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. A fidelidade no evangelismo é mais importante do que os resultados. Muitos pregam um falso evangelho, conseguem atrair uma multidão para eles, só que quando elas se deparam com a dificuldade do evangelho, elas vão embora, porque foi pregado um falso evangelho. Então a fidelidade é importante, irmãos. Denunciar o pecado das pessoas no evangelismo faz parte da mensagem do evangelho. O fato de que algumas pessoas não aceitam o evangelho, irmão, isso não significa que nós estamos errados ou que nós estamos a fracassar. Não compreender essa verdade pode nos fazer se sentir fracassados e nos desencorajar a continuar a evangelizar. Só que a mensagem que nós recebemos não é apenas para a salvação das pessoas, é também para a condenação delas. Toda vez que você sai para evangelizar, você está trazendo um alerta, um aviso. E cabe a você, irmão, cabe você ser fiel. Porque essa mensagem que você transmite para as pessoas será usada no dia do juízo final contra elas. Então você precisa ser fiel ao transmitir essa mensagem. O John Stott dizia o seguinte: evangelizar não significa propriamente ganhar convertidos, significa pregar boas novas de Jesus Cristo, independente dos resultados. É a fidelidade em primeiro lugar, irmãos. Mas é claro, a gente deve pregar crendo na conversão das pessoas, desejo de alcançar as pessoas, mas a fidelidade em primeiro lugar. Alguém disse que o Evangelho, irmão, ela é a única notícia no mundo que ofende. Ele é a única boa notícia no mundo que ofende, porque primeiro fere, depois consola o ser humano. Ele exorta e conforta o ser humano. Isso tudo faz parte do Evangelho. Nós não precisamos, por exemplo, tornar o Evangelho mais atrativo. O próprio Evangelho em si tem os seus próprios atrativos. Às vezes nós temos medo de ofender as pessoas com a verdade, ficamos com receio, só que as pessoas precisam saber que estão a pecar contra Deus, que estão a ofender esse Deus. Então, irmãos, o que é o Evangelho propriamente dito? O que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, é as boas novas ou as notícias alegres de salvação ou de libertação da penalidade, do poder, da presença do pecado, exclusivamente por meio da obra de Jesus Cristo. Podemos dizer que o Evangelho é a boa notícia de que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Ou melhor, que Deus se fez homem para salvar os homens.
é a boa notícia de que Deus tem prazer em salvar os pecadores. De que Deus tem tanto prazer que Ele anuncia aos seus discípulos a convidar os homens. Esta mensagem que nós recebemos não nos foi pregada ou anunciada para ficar apenas para nós, mas é para guardar, mas é para proclamar. Cada mensagem que você ouve aqui no domingo não é apenas uma mensagem que Deus queria falar com você. É uma mensagem que você recebeu da parte de Deus para falar para outras pessoas. Ou como nós falamos no início, aqui é como se fosse o quartel-general, irmão. E tu é um soldado. Você recebe ordens da parte de Cristo aqui. Você tem que pegar essas ordens e executá-las no mundo, irmão. No seu dia a dia, no seu trabalho. Então, às vezes, eu acredito que você já passou por isso. Tem muita gente aqui na igreja que faz isso. Fala assim, mas eu não sei evangelizar. Eu não consigo evangelizar. Eu tenho dificuldade em falar com as pessoas. Tem gente que só de ouvir que vai evangelizar treme. Fica com medo, fica com pavor. Mas eu vou perguntar para você. Se você é um crente, alguém evangelizou você? Ou não, irmãos? E se alguém evangelizou você, você ouviu uma mensagem. Você pode usar essa mesma mensagem que a pessoa que evangelizou você usou, para você usar para outras pessoas serem convertidas no Senhor Jesus Cristo também. Pensa comigo, se funcionou para você que tem um coração endurecido, por que não vai funcionar para outras pessoas? Verdade. Todo crente sabe evangelizar. Eu acredito nisso. Se não sabe, não é um crente. Não é um crente. Evangelizar é anunciar o que Jesus Cristo fez. Se uma pessoa não entende o que Jesus Cristo fez, não consigo crer que essa pessoa é um convertido. Porque crê em quê? Evangelizar é proclamar aquilo que você crê sobre Jesus Cristo. É você proclamar, dizer, Jesus Cristo fez isso na cruz e me salvou. É isso, irmão. É a boa notícia de Jesus, é contar o que Jesus Cristo fez. Às vezes, nós ficamos com aquele receio de proclamar, de sair para evangelizar com medo. Ah, mas eu tenho medo de encontrar uma pessoa que sabe mais do que eu. E travar. Só que é assim, irmãos. Você sempre vai saber mais do que... É verdade. Você sempre... É um ímpio, né? Como assim? Você sempre vai saber mais do que uma pessoa que não é convertida. Sempre. Porque se a pessoa soubesse mais do que você, ela não seria um ímpio. Então, você entender? Você não vai ter um conhecimento espiritual mais do que a pessoa que vive no pecado. A pessoa que vive no pecado pode ter apenas informações sobre o Evangelho, mas não o conhece verdadeiramente. Porque o Evangelho liberta. Então ele fala assim, conhecereis a verdade vai libertar você. A pessoa que vive no pecado não conhece o Evangelho, tem informações sobre ele. Então, se o conhecimento da pessoa não lhe faz sair do pecado, então é um conhecimento inútil. E você, quando abre a sua boca, você está abrindo com a autoridade divina do próprio Deus. É Cristo falando por teu intermédio. Você não pode ficar com medo, oh meu Deus, vou falar o que? Isso, não fique com medo, apenas abra a sua boca que o Senhor falará por ti. Deus tem mais desejo de salvar as pessoas do que você mesmo. Consegue entender? Então abra a sua boca apenas e confie no poder dele. É tudo uma questão de fé. De você olhar para alguém, já aconteceu às vezes, você não sabe o que vai falar, mas o Espírito fala porque ele tem mais interesse naquela alma do que você. É ele que vai fazer tudo, a obra é dele, a ordem foi dele. Então, você sempre vai pensar que não sabe o suficiente para testemunhar, mas eu creio que você sabe de fato. Você sabe da obra de Jesus Cristo. Você conhece essa obra. Então, sabe o que é o estranho? O que é o mais estranho? É que nós queremos que pessoas se convertam. Na nossa família, no trabalho. Mas nós mesmos não queremos pregar para essas pessoas. Se para você se converter, alguém pregou para você, não foi? Como é que você quer que outra pessoa se converta se você não quer pregar para essa pessoa? Então, se você não quer pregar para aquela pessoa, isso mostra claramente que você não quer que ela venha conhecer Jesus. Você não quer que aquela pessoa seja salva. Alguém falou assim que uma das razões pelas quais nós mesmos não compartilhamos a nossa fé é porque não temos fé. Nenhuma pessoa que está caminhando em direção do céu que caminha sozinha. Se você não tem desejo de alcançar os perdidos, isso diz muito sobre a tua condição também. Diz muito mesmo. Porque sou uma pessoa que não foi salva e que não tem desejo da salvação de outras pessoas. Porque todo discípulo de Jesus, todo discípulo de Jesus que caminhou com ele recebeu essa ordem.
para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Então, irmão, a igreja de Jesus Cristo, ela não é apenas um lugar de confraternização, ela é uma agência missionária, irmão. Amém. Que envia homens e mulheres para o mundo, para o trabalho, para anunciarem, para os parentes, para os amigos. É assim que nós deveríamos ver a igreja. Nós deveríamos ter... Olha como é que seria gostoso, irmão. Você chegar aqui no domingo, você ficar assim... Ih, não é inimigo não, sabe? Seria bom você chegar aqui no domingo e você falar assim, caramba, ô irmã Maria, você não vai saber. Essa semana eu consegui evangelizar essas pessoas. Olha, aquela pessoa que eu evangelizei, está dando fruto. Seria bom a gente se encontrasse no domingo e começar a conversar sobre essas coisas. Eu consegui evangelizar o meu chefe, o meu colega, o porteiro do prédio. Eu trouxe alguém para a igreja hoje. Seria bom você falar assim, ô irmãos, aquelas pessoas que vocês pediram, que eu pedi oração no grupo da igreja, está aqui hoje ouvindo o evangelho de Jesus. Mas raramente a gente se encontra e conversa sobre essas coisas. A gente fala sobre tantas linguiças quando o culto termina, antes do culto começar, mas isso não. Isso diz muito sobre nós. Não estamos a obedecer à ordem de Jesus. Nós não somos missionários. Alguém disse assim, todo cristão é um missionário ou é um impostor. Nós temos que ser uma igreja missionária de forma individual, irmão. Eu fico pensando, se para aparecer no sábado é difícil para evangelizar, que é uma da igreja, imagina nos dia a dia pessoal. Às vezes eu sou uma pessoa que talvez não tenha muito tempo para sair, para ir numa praça. Mas eu duvido que você durante o dia você não vê ninguém. Você vê. Você vê o seu chefe, você vê o seu colega, aquela pessoa que está aí, irmão, eu repito, é o seu campo missionário. Pregue para essa pessoa, pregue. Fomos chamados por Cristo para testemunhar sobre Ele, para falar sobre Ele. Jesus nos chamou para que possamos chamar outras pessoas também, irmãos. Às vezes você é uma pessoa que nem tem prazer de convidar as pessoas da sua casa, para virem na igreja ouvir a palavra de Deus. Os seus parentes, os seus colegas, os seus amigos. Como é que você quer que a igreja vai progredir, irmãos? Como é que você quer que o reino vai avançar? Tem pessoas na sua família que você não consegue mandar um zap. Vamos para a igreja. Não estou falando de evangelizar. Estou falando convidar. Alguém vai fazer isso. Tá entendendo? Alguém vai pregar. Você vai falar, quem é para a igreja hoje? Isso e isso. É fácil. Mas até isso parece que os dedos doem. Parece que tem um cimento no dedo que não conseguimos fazer. Mas quando é festa e confraternização, um monte de coisa, a gente está aí. Vamos lá. Até o que virá onde só Deus sabe vem. Então nós... vamos fazer de tudo, irmãos, para anunciar, para trazer as pessoas a ouvir o Evangelho de Jesus. Talvez você fale, não tem uma pessoa que não sei evangelizar. Mas você sabe convidar as pessoas para ouvirem a palavra. Você não sabe evangelizar? Chame um irmão para te ajudar. Convide, faz um culto na sua casa. É muito raro os irmãos às vezes convidarem para fazer um culto. Irmão, vou fazer um culto aqui na minha casa, quero chamar os meus parentes. É raro, mas é assim que a igreja primitiva vivia, irmãos. Eles estavam de casa em casa partindo pão, comendo, partindo pão. Então, a quem nós devemos pregar o Evangelho? A toda criatura. A ordem está aí. Preguem para toda criatura. Isso é uma ordem que diz muito sobre o desejo de Deus em salvar todas as criaturas. Não é apenas uma coisa, isso diz muito sobre o prazer de Deus. É você entender o plano de Deus. Ele quer que todas as criaturas conheçam o seu Evangelho. Ele quer alcançá-las. Ele disse, pregue sobre toda criatura. Rico, pobre, branco, adulto, criança, estrangeiro, não importa. Todas as pessoas têm necessidade do Criador. Não importa se elas têm prazer de ouvir ou não. Elas têm necessidade de ouvir. E você tem o dever de comunicar. E crendo que o Espírito Santo vai operar naquele coração. Você tem esse dever imposto por Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz em Atos 10:34 que Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Eu repito, cada pessoa que você vê na rua é uma pessoa que Cristo quer alcançar. E Ele quer alcançar por meio de você. De você mesmo. De você. Então, irmãos, olha o que ele diz aqui, 1 Timóteo 2:3. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, no Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse texto não fala apenas sobre o nosso dever em pregar os perdidos, mas do desejo de Deus em alcançá-los. Se Deus não quisesse alcançar os perdidos, Ele não nos ordenaria pregar para eles, irmãos. Deus, hoje, uma coisa bem interessante é que nós não somos como o povo de Israel. O povo de Israel não recebeu ordem para pregar o Evangelho, a lei. O povo de Israel receberam uma ordem para eles ficarem só no meio deles, numa sociedade, só eles mesmo que tinham essa lei. O Evangelho de Jesus Cristo não é assim. Nunca antes, em todo o Antigo Testamento, Deus proclamou o seu povo para ir no mundo e anunciar suas verdades. Nunca. Muito pelo contrário, eles tinham que ficar restringidos numa sociedade, só entre eles. As pessoas poderiam se converter ou crer no Deus de Israel por meio do quê? Do procedimento, da obediência deles à lei. Mas a mensagem que nós estamos a proclamar vai além da nossa obediência, vai além do nosso procedimento. Não é sobre a nossa obediência, é sobre a obediência do outro, de Jesus Cristo. Ele fala, vão e preguem, e preguem. Por isso que a mensagem de Jesus era estranha. Por quê? Porque até mesmo quando Jesus andou com os discípulos perguntaram assim, isso depois da sua ressurreição, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Olha, mesmo os discípulos andarem com Jesus 3 anos, eles ainda pensavam que aquela mensagem, que o Messias veio apenas por causa de Israel, queria alcançar apenas aquela sociedade. Só que Jesus fala assim, não é apenas o povo de Israel. Eu quero que vocês vão e preguem para todas as pessoas, para todas as nações, para os gentios que você não faça nenhum caso. Eu quero que eles também conheçam a minha palavra. Agora eles também são o meu povo. O plano de Deus agora não é salvar apenas Israel, mas todas as pessoas do mundo. Ele é o Salvador do mundo e quer que todo mundo saiba disso. Isso que ele anuncia. Por isso é que quando aquelas pessoas muito profanas chegavam até Jesus perdoava os seus pecados e pregava a palavra para eles, elas olhavam para Jesus e ficavam tipo, não tem sentido. Se ele é o Messias enviado por Deus, em Lucas, por exemplo, 7:39, fala assim, se este homem fosse profeta, saberia de que qualidade é essa mulher que o toca, porque é uma pecadora. Então, o povo de Israel não conseguia conceber essa ideia de que Deus poderia salvar uma pessoa que não fizesse parte do seu povo diretamente, uma gentia, um gentio, uma prostituta. Então, mas Cristo, ele vem com uma mensagem e diz, olha, vão para o mundo. Não ficam numa sociedade trabalhando, vão para o mundo e pregam. Então, a negligência ao evangelismo indica, primeiro, uma falta de entendimento do propósito de Deus no mundo. Nós só negligenciamos o evangelismo porque não conhecemos o plano de Deus. A pessoa que não consegue sentir essa necessidade não entendeu o plano de Deus com o mundo. O plano de Deus com esse mundo é salvá-los. E isso acontece por meio da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, nós devemos amar o que Deus ama. Deus ama os perdidos, irmãos. Porque nós éramos perdidos um dia. Ele usou alguém para pregar para nós. O apóstolo Paulo diz assim que deve haver em nós o mesmo sentimento que teve no coração de quem? O que Cristo sentia quando olhava para as pessoas? Ele sentia compaixão. Ele não ficava calado. Nós vemos pessoas fazendo um monte de coisa errada. Nós olhamos com desprezo, com desdém. Não, nos comovemos. O nosso coração não chora por essas pessoas. O nosso coração não se entristece em saber que são pessoas que vão passar a eternidade toda no inferno. Nós ficamos calados, não falamos nada. O nosso mestre não era assim. Jesus olhava para as pessoas com compaixão, ele pregava no meio desse mundo que nós vemos, irmãos. Existem os eleitos e Deus quer salvá-los, Deus quer chamá-los. O evangelho é a trombeta que Deus usa para chamar os eleitos, irmãos. Então pregue a palavra. É a ordem de Deus, pregue. Pregue mesmo. Você é uma senhora, um senhor, um jovem, pregue a palavra, irmãos. Há tempo e fora de tempo, nós estamos no ano novo. Não é mais tempo de brincar, irmãos. Pessoas morreram no ano passado, da sua família que não conhecia o evangelho, seus colegas, seus amigos. Então pregue para essas pessoas, irmãos, pregue. Mas eu pergunto, como é que as pessoas vão crer no evangelho se nós que conhecemos o evangelho não pregamos? Não proclamamos? Nós nos ocultamos? Quantas pessoas na igreja são crentes 007, agente secreto? Que no trabalho ninguém sabe que é crente. No condomínio ninguém sabe que é crente. Porque não prega.
Não é errado você um dia bater a porta do seu vizinho e perguntar se ele precisa de oração, se você pode pregar para ele. Não é errado. Faça isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10:13, como diz as Escrituras, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que irão pedir ou invocar se não creem? E como poderão crer se não ouvirem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como as pessoas vão crer se nós que sabemos não anunciamos, não falamos, não proclamamos? Está na hora, irmão, de nós começar a testemunhar, de nós falarmos, de você pregar para a pessoa que almoça com você no trabalho, para a pessoa que senta com você no ônibus, para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu tio, para a pessoa que deve você, para a pessoa que você deve. Está na hora de proclamar as verdades do Evangelho, irmão. Nós já não somos mais naquela fase lá do início, não. Nós já somos maduros em Cristo Jesus. Devemos agir assim, irmãos. Proclamar as verdades do Evangelho. Nós devemos nos envergonhar de ver as adegas, irmãos. Os evangelistas do diabo são muito fortes, irmãos. Eles escrevem, às vezes chegam em casa, encontram cartas do Testemunho de Jeová, escrevem cartas, evangelizando cartas. Várias vezes recebi cartas deles, recebi ligações deles. Eles ligam, eles colocam o número aleatório, nem sei onde pegam aquela lista, nem sei. Outro dia a mulher estava me ligando perguntando se pode me evangelizar. Testemunha de Jeová. Eu falei, meu Deus, isso caiu em mim uma vergonha grande. Eles usam todos os meios, escrevem carta, eles ligam, eles visitam, eles procuram, investem em recursos. Mas nós, tudo que nós sabemos é criticar as pessoas, mas evangelizar não conseguimos. Irmão, está na hora, irmãos. Está na hora de nós mudarmos a nossa postura. O nosso mestre não era assim. Eu gosto da frase de um escritor que fala assim: eu não tenho mais tempo de ter amigos temporários. Eu preciso ganhar todos os meus amigos para Jesus, para passar a eternidade com eles. Já não há tempo de se divertir com pessoas que vão se separar conosco daqui a algum tempo, que vão estar no inferno. Não há tempo, irmãos. Os seus parentes, os seus vizinhos precisam ouvir o Evangelho. Então, tem um texto bíblico que fala assim. Eu quero dar 3 coisas antes de terminar. Acho que 3 tópicos muito breves aqui, que você deve fazer para evangelizar sempre. Sempre mesmo você tem que falar sobre isso. 3 tópicos. Primeiro, falar sobre o pecado, sobre o arrependimento e sobre a cruz de Cristo. São 3 tópicos. Primeiro, se você não explicar que a pessoa é pecadora, ela nunca vai entender a necessidade de um Salvador. Nunca. Falar mesmo, anunciar o pecado, denunciar mesmo, sem medo. Paulo diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Falar e provar nas Escrituras para a pessoa perceber que não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Então, eu acho que eu estava com o Miguel, quando a gente foi evangelizar, esse era um senhor, estamos a evangelizar, e eu perguntei para ele o seguinte, se você tivesse que comparecer diante de Deus hoje, se Deus perguntasse assim, por que eu deveria deixar você entrar no céu? O que você diria? Ele falou assim, olha, eu acho que eu deveria entrar no céu porque eu não sou uma pessoa má. Ele falou isso. Aí eu perguntei, então você acha que deve entrar no céu porque é uma pessoa boa, certo? Ele falou, sim, devo entrar no céu por causa disso. E eu perguntei, você já mentiu? Ele falou, já. Eu falei, pessoas boas não mentem. Se você já mentiu, você não é uma pessoa boa. Mas ele falou assim, não, mas eu ajudo as pessoas. Eu falei assim, o que você faz para o próximo não atinge em Deus em nada. Você ajuda o seu próximo. Isso é sua obrigação com o ser humano, mas é sua obrigação com Deus. Como está? O que você fez para Deus, não para o próximo, para Deus? Você cumpriu as ordens dele? Ainda que fosse verdade, que ele só mentisse uma vez na vida, ainda assim ele estaria transgredindo a lei de Deus. Porque o apóstolo Tiago fala assim, que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado o quê? Culpado. Então nós devemos provar que a pessoa é culpada diante de Deus. Quem nunca mentiu? Quem nunca cobiçou? Só o fato da pessoa ter feito isso uma vez já é culpada. Esse é um método de evangelismo. Você provar, de acordo com a lei de Deus, que a pessoa é culpada. Segundo tópico. Falar sobre arrependimento. Se você só falar sobre o pecado, mas não falar sobre o arrependimento, a pessoa vai ficar desesperada. É como um doutor que mostra a doença do paciente, mostra o diagnóstico, mas não mostra o remédio. Então, o arrependimento é o remédio para toda a doença que o pecado causou em nós. O arrependimento, porque Deus promete, perdoa o pecado do seu povo, mesmo de arrependimento.
Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ele prometeu. Você fala, você pecou, você é culpado, transgrediu a lei, mas Deus é poderoso para perdoar você. Não porque eu quero que você seja perdoado apenas, mas porque Ele prometeu. Ele prometeu isso. E Ele faz isso por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Usar a cruz de Cristo, mostrando toda a sujeira causada em você e no seu pecado, o sangue de Cristo tem poder para limpar. 1 João 1,17. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o seu sangue, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A gente tem que falar todo o pecado que você cometeu contra Deus. Se você confessar, Ele pode ser perdoado. Se você esquecer um desses pontos, você vai falhar no evangelismo. Falar sobre o pecado, falar sobre o arrependimento e sobre o sacrifício de Jesus. Se falhar um dos 3 pontos, falhou. Falhou mesmo. Então, João 1,7. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão com os outros, que o seu sangue, irmãos, nos purifica de todo o pecado. Mas, é assim, acho que já está em cima do horário, amém, irmãos? Eu não terminei a minha mensagem ainda. Mas, para não ser cansativo, a gente vai continuar na próxima semana. Amém? Amém. Amém. A gente vai falar sobre evangelismo, então, não terminei mesmo, irmão. Tem ainda muita coisa aqui. Amém? Amém. Então, que Deus possa, essa semana, irmãos, nos capacitar a proclamarmos a palavra, irmãos, de modo que você possa ter a coragem de pregar a palavra dele. A gente não chegou na parte dos pontos das aplicações pessoais, amém? Amém. Mas esses dias assim, a gente vai falar sobre evangelismo aqui na igreja mesmo. Convide alguém para vir ouvir a palavra, irmão. Convide a ouvir a palavra de Deus. Você mesmo pregue a palavra de Deus para as pessoas também. A gente já não está mais na fase de se calar. Amém? Eu convido você nessa noite a fazer uma reflexão mesmo. Uma reflexão interior sobre como está o seu dever como cristão na área de evangelismo pessoal. O seu trabalho, a sua paixão pelos perdidos. Como ela está. Como ela anda. Amém? Então é isso. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, pedimos que o Senhor nosso Deus nos ajude, Pai. Nós não queremos ser desobedientes à Sua palavra. Nós não queremos ser rebeldes à Sua palavra. Porque o crente que não evangeliza, Deus, tem rebeldia contra Ti, porque é uma rebeldia contra a Sua ordem. Nós somos servos e o servo não questiona, o servo obedece.